Fala, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor, um excelente dia a todos. Eu queria fazer esse vídeo aqui e vou fazer ele em resposta ao canal Historiador TJ, a respeito do assunto Trindade, certo? Então, vou responder um questionamento dele, que ele fez, dizendo que nós somos trinitários, que cremos na Trindade. Não usamos a lógica para responder a questão da Trindade. Então eu vou responder. Então, com textos bíblicos mostrando que Jesus é Deus, abordando os textos que eles usam também. Quero mostrar que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Jeová é Deus. Certo? Então assim, funciona a lógica. Como é possível você dizer que Deus é três e ao mesmo tempo é um? Na nossa mente não faz sentido. Mas a primeira resposta que eu quero dar é que Deus supera a nossa lógica. Porque não vai funcionar, por exemplo, nem tudo nós vamos conseguir entender com a nossa lógica. Nós temos que usar as ferramentas que Deus deixou revelado para nós, que é a palavra de Deus. Então, por exemplo, assim, se a Bíblia apresenta Deus, fala que Deus é um, mas quem crê na Trindade está dizendo que é três em um, correto? Aí, logo, numa interpretação mais superficial, é capaz da pessoa chegar nessa conclusão. Que eles dizem, não, está errado. Porque eles pensam que o Espírito Santo é uma força ativa, Jesus é só um enviado de Deus, não é Deus em essência. Então, o que eu vou apresentar? A Bíblia, ela apresenta o conceito da Trindade. Então, Deus é um que coexiste em três pessoas, correto? Como que eu sei disso? Para ser Deus, Deus da Bíblia, onipotente, onisciente e onipresente, você tem que ter no mínimo esses três atributos. E qual outro ser do universo que tem? É só Deus. O demônio, o ser humano, os anjos, eles são onipotente, onisciente e onipresente? Não. Então, somente Deus tem esses três atributos: onisciência, onipresença e onipotência. Então, a grande sacada é que esses três atributos são encontrados no Espírito Santo, em Jesus e em Yahvé, Jeová. Os três atributos, onipotência, onisciência e onipresença, são encontrados nessas três pessoas. Daí sai o conceito da Trindade. Porque Deus é um, mas coexistem três pessoas. Então não são três deuses, é um Deus, é uma essência de Deus, que existe em três pessoas. Agora eu vou apresentar aqui alguns textos que eles usam, né? E conta a quantia de argumento, por exemplo. Eles usam muito João 1:1, que dizem que nós interpretamos de maneira errada, né? Que ali o verbo era um Deus e não Deus, né? Então eles usam, é mal interpretado, porque na Bíblia está muito claro lá que o verbo era Deus, estava com Deus e era Deus. João 17:3. Só que assim, geralmente, eles usam 20, 17, 10, 18, mas são textos assim que está falando da humanidade de Cristo. Não está falando da essência dele. Só que agora, veja o volume de texto que a gente tem falando do próprio Cristo, dos atributos dele. E eu queria começar com uma observação. A primeira pessoa que chamou Jesus de Deus não foi o ser humano, foi o próprio Pai, foi o próprio Yahvé, Elohim.
está em Hebreus 1, versículo 8. Ali ele diz o seguinte, ó: mas acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelo século dos séculos. E por aí continua. A primeira pessoa a chamar Jesus Cristo de Deus foi o próprio Deus. Como que um TJ vai conseguir responder esse versículo sem adulterar a Bíblia? Sem dizer que o que está dizendo claramente na Bíblia não é o que está dizendo? É impossível. Só esse texto aqui seria o suficiente para refutar toda a doutrina TJ. Mas tá. Nós tem João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos sua glória. Tá. João 8:58, João 20:28 e por aí vai. Ó, Filipenses 2:5-11 é muito interessante também. Porque ele fala assim, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus exaltou e tal e tal. Colossenses 2:9, para finalizar, mas tem muito mais texto aqui, ó. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas ainda nós tem Atos 20:28, Marcos 2:1-12, Tiago 2:1, João 10:30. Tem um volume de texto, meus irmãos TJ, enorme, que dá o certificado para Jesus que ele é Deus. Inclusive o próprio Pai, Jeová, Yahvé, testifica, chama o próprio Jesus de meu Deus, certo? E os outros textos e profecias, por aí vai, que tem no Velho Testamento também, eles fazem alusão de Deus vindo salvar a terra. E a gente acha os atributos de Deus em Jesus: onisciência, onipresença e onipotência. Porque tudo, quer ver? Tudo foi feito por ele. E está em João 1, do versículo 10 em diante, eu quero ler. Ó, aquele que é a palavra, que é Jesus, estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Aí você já descobre quem criou o mundo, o Criador. Aí, veja, no 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Bom, outros textos, queria falar a respeito do Espírito Santo, mas Jesus é claro que Jesus é Deus. Não tem como você negar esses textos que eu acabei de ler. Mas a respeito do Espírito Santo, Atos 5, 3-4. Pedro confronta Ananias e Safira acusando de mentira ao Espírito Santo e diz: mentiram para Deus. Por exemplo, Efésios 4:30, os crentes que não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Quer ver? João 16, 13-14, Mateus 28:19. Tem inúmeros textos que provam tanto que Jesus é Deus, como o Espírito Santo é Deus, como Jeová Elohim é Deus. Então esse argumento, tentar confrontar esse compilado de texto para dizer que não tem lógica a nossa crença na Trindade e usar o paradoxo da pedra para fazer essa comparação, me perdoe, mas é infuncional para refutar. Porque você tem uma meia dúzia de texto mal interpretado, me perdoe falar, mas é mal interpretado, que está falando da humanidade de Jesus,
e você tem um compilado de texto provando que Jesus é Deus, que ele tem os 3 atributos da Trindade: onipotência, onisciência, onipresença. O Espírito Santo da mesma forma, compilado de texto, os mesmos atributos, Jeová da mesma forma. Então, nós temos essa crença porque a partir da interpretação geral das Escrituras, você tira o conceito da Trindade. O conceito da Trindade vem da interpretação geral das Escrituras, não de textos isolados, certo? Então, tá aqui a minha resposta. Resumindo, mais uma vez, a interpretação geral das Escrituras, a gente chega à conclusão que existe um Deus que coexiste em 3 pessoas. Disso a gente tira um conceito. Como eu sei que uma pessoa é Deus? Ela tem que ter os 3 atributos: onipotência, onipresença e onisciência. E esses 3 atributos se aplicam tanto a Yahvé, como a Jesus, como ao Espírito Santo. Tá aí a minha resposta. Eu espero ter ajudado e até a próxima, se Deus quiser. E se você chegou até aqui, muito obrigado. Deus abençoe.